O banquete do Cordeiro. Scott Hahn. Parte 3. Revelação para as massas. Capítulo 1. Levantando o véu. Como ver o invisível. Os cristãos ucranianos adoram contar a história de como seus ancestrais descobriram a liturgia. Em 988, o príncipe Vladimir de Kiev, ao se converter ao Evangelho, enviou emissários a Constantinopla, capital da cristandade oriental. Lá eles testemunharam a liturgia bizantina na Catedral da Santa Sabedoria, a maior igreja do Oriente. Depois de experimentar o canto, o incenso, os ícones mais, sobretudo, a presença dos emissários mandaram dizer ao príncipe: não sabíamos se estávamos no céu ou na terra. Nunca vimos tanta beleza. Não podemos descrevê-lo, mas podemos dizer o seguinte: ali Deus habita entre os homens. A presença. Em grego, a palavra é parousia, e transmite um dos temas-chave do livro do Apocalipse. Nos últimos séculos, os intérpretes usaram a palavra quase exclusivamente para denotar a segunda vinda de Jesus no final dos tempos. Essa é a única definição que você encontrará na maioria dos dicionários de inglês. No entanto, não é o significado primário. O significado primário de parousia é uma presença real, pessoal, viva, duradoura e ativa. Na última linha do Evangelho de Mateus, Jesus promete: estarei sempre com vocês. Apesar de nossas redefinições, o livro do Apocalipse capta aquele poderoso sentido da iminente parousia de Jesus, sua vinda que ocorre agora mesmo. O Apocalipse nos mostra que ele está aqui em plenitude na realeza, no julgamento, na guerra, no sacrifício sacerdotal, em corpo e sangue, alma e divindade sempre que os cristãos celebram a Eucaristia. A liturgia é a parousia antecipada, o já entrando em nosso, ainda não, escreveu o cardeal Joseph Ratzinger. Quando Jesus vier novamente no fim dos tempos, ele não terá uma única gota mais de glória do que ele tem agora nos altares e nos tabernáculos de nossas igrejas. Deus habita entre a humanidade, agora mesmo, porque a missa é o céu na terra. Para o registro. Quero deixar claro que essa ideia, a ideia por trás deste livro, não é nova e certamente não é minha. É tão antiga quanto a Igreja, e a Igreja nunca a abandonou, embora a ideia tenha se perdido no emaranhado de controvérsias doutrinárias ao longo dos últimos séculos. Nem podemos descartar tal conversa como os desejos piedosos de um punhado de santos estudiosos. Pois a ideia da missa como o céu na terra é agora o ensinamento explícito da fé católica. Você encontrará em vários lugares, por exemplo, na declaração mais fundamental da crença católica, o Catecismo da Igreja Católica. Cristo, de fato, sempre associa a Igreja a si mesmo nesta grande obra, a liturgia, na qual Deus é perfeitamente glorificado e os homens são santificados. A Igreja é a sua esposa amada que clama ao seu Senhor e por ele presta culto ao Pai Eterno. Adoração que participa da liturgia do céu, N 1089. Nossa liturgia participa da liturgia do céu. Isso está no Catecismo. E tem mais. A liturgia é uma ação de todo o Cristo. Aqueles que ainda celebram sem sinais já estão na liturgia celeste, N 1136. Na missa, já estamos no céu. Não sou apenas eu que estou dizendo isso, ou um punhado de teólogos mortos. O Catecismo assim o diz. O Catecismo também cita a própria passagem do Vaticano II que me afetou tão fortemente nos meses anteriores à minha conversão à fé católica. Na liturgia terrena partilhamos o antegozo daquela liturgia celeste que se celebra na cidade santa de Jerusalém para a qual caminhamos como peregrinos, onde Cristo está sentado à direita de Deus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Com todos os guerreiros do exército celestial cantamos um hino de glória ao Senhor, N 1090. Guerreiros, hinos e cidades sagradas. Agora, isso está começando a soar como o livro do Apocalipse, não é? Bem, deixe o Catecismo trazer para casa. A revelação de o que deve acontecer em breve, o Apocalipse, é acompanhada pelos cânticos da liturgia celestial. Também a Igreja na Terra canta estes cânticos com fé em meio à provação, N. 2642. Tudo isso o Catecismo afirma com naturalidade, como se devesse ser auto-evidente. No entanto, para mim, a percepção mudou minha vida. Para meus amigos e colegas também e qualquer outra pessoa que eu possa encurralar por tempo suficiente para entregar um monólogo essa ideia,
de que a missa é o paraíso na terra, chega como uma notícia muito boa. Senhor Jesus, venha em glória. Se queremos ver a liturgia como os emissários do príncipe Vladimir haviam, devemos aprender a ver o Apocalipse como a Igreja o vê. Se quisermos entender o Apocalipse, temos que aprender a lê-lo com uma imaginação sacramental. Quando olharmos para esses assuntos mais uma vez, agora com novos olhos de fé, veremos o sentido em meio à estranheza no livro do Apocalipse, veremos a glória escondida no mundano na missa do próximo domingo. Olhe novamente e descubra que o fio de ouro da liturgia é o que une a perapocalíptica das visões de João. Juntos, esses elementos abrangem grande parte do Apocalipse, e a maior parte da missa. Outros elementos litúrgicos do Apocalipse são mais fáceis de perder para os leitores modernos. Por exemplo, poucas pessoas hoje sabem que trombetas e harpas eram os instrumentos padrão para a música litúrgica nos dias de João, como os órgãos são hoje no Ocidente. E ao longo da visão de João, os anjos e Jesus pronunciam bênçãos usando fórmulas litúrgicas padrão, bem-aventurado aquele que. Se você voltar e ler Apocalipse de ponta a ponta, também notará que todas as grandes intervenções históricas de Deus, pragas, guerras e assim por diante seguem de perto as ações litúrgicas, hinos, doxologias, libações, incensões. No entanto, a missa não é apenas em pequenos detalhes selecionados. Está no grande esquema também. Podemos ver, por exemplo, que o Apocalipse, como a missa, se divide perfeitamente ao meio. Os primeiros 11 capítulos tratam da proclamação das cartas às 7 igrejas e da abertura do rolo. Essa ênfase nas leituras torna a primeira parte uma correspondência próxima para a liturgia da palavra. Significativamente, os 3 primeiros capítulos do Apocalipse marcam uma espécie de rito penitencial. Nas 7 cartas às igrejas, Jesus usa a palavra arrepender-se 8 vezes. Para mim, isso lembra as palavras da antiga Didache, o manual litúrgico do primeiro século. Primeiro confesse suas transgressões, para que seu sacrifício seja puro. Mesmo a abertura de João assume que o livro será lido em voz alta por um leitor dentro da Assembleia Litúrgica. Bem-aventurado aquele que lê em voz alta as palavras desta profecia, e bem-aventurados os que ouvem, AP 1h03. A segunda metade de Apocalipse começa no capítulo 11 com a abertura do templo de Deus no céu e culmina com o derramamento dos 7 cálices e a ceia das bodas do Cordeiro. Com a abertura do céu, os cálices e o banquete, a segunda parte oferece uma imagem marcante da liturgia da Eucaristia. Censuras extrasensoriais. No Apocalipse, João descreve cenas celestiais em termos gráficos e terrenos, e temos todo o direito de perguntar por quê. Por que retratar a adoração espiritual que certamente não envolve harpas ou incensários com impressões sensoriais tão vívidas? Por que não usar figuras matemáticas, como outros místicos antigos faziam, para que os leitores entendessem a natureza verdadeiramente esotérica, transcendente e imaterial da adoração celestial? Suspeito que Deus revelou a adoração celestial em termos terrenos para que os humanos que, pela primeira vez, foram convidados a participar da adoração celestial soubessem como fazê-lo. Não estou dizendo que a igreja ficou sentada esperando o Apocalipse cair do céu, para que os cristãos soubessem como adorar. Não. Os apóstolos e seus sucessores estavam celebrando a liturgia desde Pentecostes, pelo menos. No entanto, o Apocalipse também não é meramente um eco de uma liturgia já estabelecida, uma projeção no céu do que está acontecendo na terra. A revelação é uma revelação, esse é o significado literal da palavra grega apocalipsis. O livro é uma reflexão visionária que revela uma norma. Com a destruição de Jerusalém, a igreja estava deixando definitivamente para trás um belo templo, uma cidade santa e um venerável sacerdócio. Sim, os cristãos estavam abraçando uma nova aliança, que de alguma forma concluía a antiga, mas de alguma forma também incluía a antiga. O que eles devem trazer com eles, do antigo culto ao novo? O que eles devem deixar para trás? A revelação lhes deu orientação. Algumas coisas foram claramente substituídas na nova dispensação. Israel marcou sua aliança circuncidando os meninos no 8º dia, a igreja selou a nova aliança pelo batismo. Israel celebrava o sábado como um dia de descanso e adoração, a igreja celebrou o dia do Senhor, domingo, o dia da ressurreição. Israel recordava a antiga Páscoa uma vez por ano, a igreja reencenou a Páscoa definitiva de Jesus Cristo em sua celebração da Eucaristia. No entanto,
Jesus não pretendia acabar com tudo que estava na antiga aliança, é por isso que ele estabeleceu uma igreja. Ele veio para intensificar, internacionalizar e internalizar o culto a Israel. Assim, a encarnação investiu muitas das armadilhas da antiga aliança com maiores capacidades. Por exemplo, não haveria mais um santuário central na terra. O Apocalipse mostra que Cristo Rei está entronizado no céu, onde atua como sumo sacerdote no Santo dos Santos. Mas isso significa que a igreja não pode ter edifícios, oficiais, castiçais, cálices ou vestimentas. Não. A resposta clara do Apocalipse é que podemos ter tudo isso e o céu também. Aura de Sião. Mas todos sabiam onde encontrar Jerusalém. Onde eles encontrariam o céu? Aparentemente, não muito longe da antiga Jerusalém. A carta aos Hebreus diz: mas vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a inúmeros anjos reunidos em festas, e à assembleia dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e ao juiz que é Deus de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala mais graciosamente do que o sangue de Abel, HB 12h21. Menos 24. Esse pequeno parágrafo resume perfeitamente todo o Apocalipse, a comunhão de santos e anjos, a festa, o julgamento e o sangue de Cristo. Mas onde isso nos deixa? Exatamente onde o Apocalipse fez: então olhei, e eis que no monte Sião estava o Cordeiro, e com ele 144.000 que tinham o nome dele e o nome de seu pai escrito em suas testas, AP 14h01. Todas as nossas estradas bíblicas parecem levar à cidade do rei Davi, o Monte Sião. Deus abençoou Sião abundantemente na antiga aliança. Pois o Senhor escolheu Sião, ele a desejou para sua habitação, este é o meu lugar de descanso para sempre, aqui habitarei, SL 1322.13, 14. Coloquei o meu rei em Sião, o meu monte santo, SL 2,6. Em Sião, Deus estabeleceria a casa real de Davi, cujo reino duraria por todas as eras. Lá, o próprio Deus habitaria para sempre entre seu povo. Lembre-se que Sião também foi o lugar onde Jesus instituiu a Eucaristia e onde o Espírito Santo desceu no Pentecostes. Assim, o Monte Santo foi ainda mais favorecido na segunda dispensação. A última ceia e Pentecostes foram os dois eventos que selaram a nova aliança. Observe, também, que o remanescente de Israel, os 144.000 em Apocalipse 14, aparecem no Monte Sião embora em Apocalipse 7 eles sejam mostrados na Jerusalém Celestial. Essa é uma discrepância estranha. Onde eles estavam, realmente, em Sião ou no céu? Olhe novamente para Hebreus 12 para a resposta: você veio ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial. O Monte Sião é a Jerusalém Celestial, porque os eventos que aconteceram são o que trouxe a união definitiva do céu e da terra. A igreja no local desses eventos sobreviveu à destruição de Jerusalém, mas apenas como um sinal. Para os cristãos da Judéia, o local do cenáculo era a pequena igreja de Deus, dedicada ao rei Davi e São Tiago, o primeiro bispo de Jerusalém. Era uma igreja doméstica, onde os crentes se reuniam para partir o pão e orar. Além disso, no entanto, Sião tornou-se o símbolo vivo da nova aliança, e foi assim que foi consagrada para sempre no livro do Apocalipse. Sião é um símbolo do nosso ponto terreno de contato com o céu. Hoje, embora estejamos a milhares de quilômetros daquela pequena colina em Israel, estamos lá com Jesus no cenáculo, e estamos lá com Jesus no céu, sempre que vamos à missa. Primeiro vem o amor, depois vem o casamento. Isto é o que foi revelado no livro do Apocalipse, a união do céu e da terra, consumada na Sagrada Eucaristia. A primeira palavra do livro sugere isso. O termo Apocalipsis, geralmente traduzido como revelação, significa literalmente revelação. Na época de João, os judeus costumavam usar Apocalipse para descrever parte de suas festividades de casamento de uma semana. O Apocalipse era o levantamento do véu de uma noiva virgem, que acontecia imediatamente antes do casamento ser consumado em união sexual. E era a isso que John queria chegar. Tão próxima é a unidade do céu e da terra que é como a união frutífera e estática de marido e mulher apaixonados. São Paulo descreve a igreja como a noiva de Cristo, veja F5, e o Apocalipse revela essa noiva. O clímax do Apocalipse, então,
é a comunhão da Igreja Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro, AP 19h09. A partir desse momento, o homem se levanta da terra para adorar no céu. Então eu me prostrei aos pés do anjo para adorá-lo, escreve João, mas ele me disse, você não deve fazer isso. Sou conservo teu e de teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus, AP 19h10. Lembre-se de que a tradição de Israel sempre teve homens adorando imitando os anjos. Agora, como mostra o Apocalipse, tanto o céu quanto a terra participam juntos de um único ato de adoração amorosa. Este Apocalipse, ou Revelação, aponta de volta para a cruz. Mateus relata que, quando Jesus morreu, a cortina ou véu do templo se rasgou em duas, de alto a baixo, 27:2.51. Assim, o santuário de Deus foi apocalipsado, revelado, sua morada não mais reservada apenas ao sumo sacerdote. A redenção de Jesus revelou o Santo dos Santos, abrindo a presença de Deus para todos. O céu e a terra podiam agora abraçar-se em amor íntimo. A escola antiga. As antigas liturgias estavam saturadas com a linguagem do céu na terra. A liturgia de São Tiago declara, fomos considerados dignos de entrar no lugar do tabernáculo da tua glória, e estar dentro do véu, e contemplar o Santo dos Santos. A liturgia dos Santos Adai e Mari acrescenta, que maravilha hoje é este lugar! Pois esta não é outra senão a casa de Deus e a porta do céu, porque foste visto olho no olho, ó Senhor. São Cirilo de Jerusalém, século V, oferece uma profunda meditação sobre a linha Levantai vossos corações. Na verdade, diz ele, naquela hora mais incrível, devemos ter nossos corações no alto com Deus, e não abaixo, pensando na terra e nas coisas terrenas. O sacerdote ordena a todos naquela hora que deixem todos os cuidados desta vida, ou preocupações domésticas, e tenham seus corações no céu com o Deus misericordioso. De fato, devemos ser como São João em Patmos, quando ele ouviu a voz do céu dizer, suba aqui e veja P 11h12. Isso é o que significa elevem seus corações. Significa abrir nossos corações para o céu que está diante de nós, assim como São João fez. Eleve seus corações, então, para adorar no Espírito. Pois, na liturgia, diz o Liber Gradum do século IV, o corpo é um templo oculto, e o coração é um altar oculto para o ministério no Espírito. Primeiro, porém, devemos buscar ativamente a lembrança. São Cirilo continua, mas não vem aqui ninguém que possa dizer com sua boca, elevamos nossos corações ao Senhor, mas tem a sua mente preocupada com os cuidados desta vida. Em todos os momentos, Deus deve estar em nossa memória. Mas se isso for impossível por causa da fragilidade humana, devemos pelo menos fazer o esforço naquela hora. Simplificando, devemos prestar atenção à frase compacta da liturgia bizantina, sabedoria. Esteja atento. Toque, toque. Sim, fique atento. Porque o Apocalipse está revelando mais do que informação. É um convite pessoal, destinado a você e a mim desde toda a eternidade. A revelação de Jesus Cristo tem um impacto imediato e avassalador em nossas vidas. Somos a noiva de Cristo revelada, nós somos sua igreja. E Jesus quer que cada um de nós entre no relacionamento mais íntimo imaginável com Ele. Ele usa imagens de casamento para demonstrar o quanto Ele nos ama, o quão próximos Ele quer que fiquemos e o quão permanente Ele pretende que nossa união seja. Eis que Deus faz novas todas as coisas. O livro do Apocalipse não é tão estranho quanto parece, e a missa é mais rica do que jamais sonhamos. A revelação é tão familiar quanto a vida que vivemos, e mesmo a missa mais monótona é subitamente pavimentada com ouro e joias brilhantes. Você e eu precisamos abrir nossos olhos e redescobrir esse segredo há muito perdido da Igreja, a chave dos primeiros cristãos para entender os mistérios da missa, a única chave verdadeira para os mistérios do Apocalipse. É nesta eterna liturgia que o Espírito e a Igreja nos permitem participar sempre que celebramos o mistério da salvação nos sacramentos. Catecismo, N. 1139. Nós vamos para o céu não apenas quando morremos, ou quando vamos a Roma, ou quando fazemos uma peregrinação à Terra Santa. Nós vamos para o céu quando vamos à missa. Isso não é meramente um símbolo, não é uma metáfora, não é uma parábola, não é uma figura de linguagem. É real. No século IV, Santo Atanásio escreveu, meus amados irmãos,
não é uma festa temporal que chegamos, mas uma festa eterna e celestial. Não o exibimos nas sombras, nós o abordamos na realidade. O paraíso na terra, isso é realidade. É onde você estava e onde você jantou no domingo passado. O que você estava pensando então? Pense no que o Senhor queria que você pensasse. Considere seus convites do livro do Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, 2 horas e 17 minutos. O que é o maná escondido? Lembre-se da promessa que Jesus fez quando falou do maná no Evangelho de João. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o homem coma dele e não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. 6:49-51. O maná era o pão diário do povo de Deus durante sua peregrinação no deserto. Agora, Jesus está oferecendo algo maior, e ele é bem específico sobre seu convite. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. 3 horas e 20 minutos. Então Jesus realmente tem uma refeição em mente, ele quer compartilhar o maná escondido conosco, e ele é o maná escondido. Em Apocalipse 4 horas e 1 minuto, vemos, também, que este é mais do que um jantar íntimo para dois. Jesus estava na porta e bateu, e agora a porta está aberta. João entra no Espírito, para ver sacerdotes, mártires e anjos reunidos ao redor do trono do céu. Com João, descobrimos que o banquete do céu é uma refeição em família. Agora, com olhos de fé e no Espírito, comecemos a ver que o Apocalipse nos convida a um banquete celestial, a um abraço de amor, a Sião, ao julgamento, à batalha. A missa. Capítulo 2. Adoração à guerra. O que você escolhe, lutar ou voar? A gente humana, disse o poeta T.S. Eliot, não pode suportar muita realidade. Não precisamos ir muito longe para provar essa afirmação. A vida real, hoje, é de onde as pessoas fogem, uma a uma, cada uma se refugiando em sua distração particular. As rotas de fuga variam de drogas e álcool a romances e jogos de realidade virtual. O que há na realidade que a humanidade acha tão insuportável? É a enormidade do mal, sua aparente onipresença e poder, e nossa própria aparente incapacidade de escapar dele na verdade, nossa incapacidade de evitar perpetrar o mal. O inferno, ao que parece, está em toda parte, numa imitação falsa da onipresença de Deus, ameaçando nos consumir, nos sufocar. Esta é a realidade que não podemos suportar. No entanto, esta é a dura e terrível realidade que João retratou, sem vacilar, em Apocalipse. As feras de John parecem monstruosas, além das imaginações mais sombrias de Hollywood, mordendo a presa mais inocente e vulnerável, uma mulher grávida, um menino. Eles desprezam a natureza e a graça, a igreja e o Estado. Eles podem varrer 1/3 das estrelas do céu. Eles são o poder por trás do trono nas nações e impérios. Eles se fortalecem com a imoralidade das pessoas que seduzem, eles se embriagam com o vinho da fornicação, ganância e poder abusivo de suas vítimas. Lutar ou voar? Diante de tal oposição, devemos escolher, lutar ou fugir. Este é um instinto humano básico. Além disso, após uma avaliação superficial de nossos próprios recursos aparentes e dos recursos aparentes do inimigo, voar pode parecer a escolha razoável. De acordo com os mestres espirituais, no entanto, o voo não é uma opção real. Em sua obra clássica, O Combate Espiritual, Dom Lorenzo Scupoli escreveu, esta guerra é inevitável, e você deve lutar ou morrer. A obstinação de seus inimigos é tão feroz que a paz e a arbitragem com eles são totalmente impossíveis. Resumindo, podemos fugir do mal, mas não podemos nos esconder. Além disso, não podemos subir ao céu se fugirmos da batalha. Deus nos destinou, a Igreja, para ser a noiva do Cordeiro. No entanto, não podemos governar se não conquistarmos primeiro as forças que se opõem a nós, os poderes que pretendem nosso trono. O que devemos fazer? Devemos dar uma olhada ao nosso redor, depois de levantar o véu da mera visão humana. João revela as notícias mais encorajadoras para os cristãos em batalha. 2/3 dos anjos estão do nosso lado, lutando constantemente, mesmo enquanto dormimos. São Miguel Arcanjo,
o guerreiro mais feroz do céu, é nosso aliado incansável e imbatível. Todos os santos no céu clamam constantemente ao Deus Todo-Poderoso por nossa vindicação. E o mais encorajador de tudo, no final nós vencemos. John vê a batalha da perspectiva da eternidade, então ele pode revelar o final tão vividamente quanto descreve as baixas. As batalhas são tão ferozes que os rios correm vermelhos de sangue e os cadáveres jazem apodrecendo em pilhas nas ruas. No entanto, os vencedores entram em uma cidade cujos rios correm com água viva e cujo sol nunca se põe. Ouça novamente o padre Scopoly: se a fúria de seus inimigos é grande e seu número é esmagador, o amor que Deus tem por você é infinitamente maior. O anjo que te protege e os santos que intercedem por ti são mais numerosos. Páginas da Sociedade. Podemos contar com a ajuda celestial. Quem pode pedir maior segurança? No entanto, muitas vezes fazemos. Muitos cristãos continuam preocupados porque percebem que Jesus de alguma forma demorou em vir para ajudá-los. Isso parece especialmente verdadeiro quando eles olham para a degeneração da sociedade. O mundo, às vezes, parece firmemente nas mãos das forças do mal, e apesar das orações dos cristãos, o mal permanece e até próspera. Ainda assim, o Apocalipse mostra que são os santos e anjos que dirigem a história por meio de suas orações. Mais do que Washington, D.C., mais do que as Nações Unidas, mais do que Wall Street, mais do que qualquer lugar que você possa nomear, o poder pertence aos santos do Altíssimo reunidos ao redor do trono do Cordeiro. O sangue dos mártires clama a Deus por vingança, AP 6, 9 e 10, e ele os vindica, agora como no início da história, quando o sangue de Abel clamou da terra. São as orações dos santos que imediatamente despertam a ira do Cordeiro contra os grandes, os ricos e os fortes. 6, 15, 16. No entanto, o poder dos santos é de uma ordem diferente da ideia de poder do mundo, e a ira do Cordeiro difere significativamente da vingança humana. Isso pode parecer evidente, mas vale a nossa mais profunda contemplação. Pois muitos cristãos professam acreditar em um tipo de poder celestial, que, em uma análise mais detalhada, acaba sendo um poder mundano em grande escala. Considere, por um momento, os contemporâneos judeus de Jesus e sua expectativa mundana do Messias. Ele estabeleceria o reino de Deus por meios militares e políticos, conquistar Roma, subjugar os gentios e assim por diante. Sabemos que tais esperanças foram frustradas. Em vez de marchar sobre Jerusalém com seus exércitos, Jesus fez uma campanha de misericórdia e amor, manifestada pelas refeições compartilhadas com cobradores de impostos e outros pecadores. E todos nós aprendemos nossa lição, certo? Não parece assim. Porque, hoje, muitos cristãos ainda esperam pela mesma vingança messiânica dos judeus do primeiro século. Embora Cristo tenha vindo pacificamente na primeira vez, eles dizem, ele voltará com uma vingança santa no final, esmagando seus inimigos com força todo-poderosa. Você chama isso de ira. Mas e se a segunda vinda de Jesus for muito parecida com a sua primeira? Muitos cristãos ficariam desapontados. Talvez, mas não acho que deveríamos estar. Pois, embora Apocalipse conte uma boa parte de fomes, pragas e pestes, ainda o capítulo 6 retrata o julgamento de Deus dos poderosos e poderosos como a ira do Cordeiro. Por que João usa a imagem do Cordeiro aqui? Que tipo de terror um cordeiro pode realmente inspirar? Por que ele não falou da ira do leão de Judá? Da mesma forma, por que a superação é realizada após a primeira vinda de Cristo por aqueles que não amaram suas vidas até a morte? Ou porque os lados opostos são apresentados de forma tão desigual, dois dragões e uma fera da terra atacam a mulher grávida enquanto ela dá à luz o bebê Messias? Claro, a São Miguel Arcanjo, mas o melhor que ele pode fazer é expulsar o dragão do céu, então agora o diabo está livre para perseguir a mulher no deserto e depois guerrear com o resto de sua descendência. Em suma, o baralho está claramente empilhado do jeito errado. Então, o que dizer da cena final, capítulo 19, quando Cristo vem para vingar o sangue de seus servos, v. 2. Lá, vemos alguém chamado fiel e verdadeiro montado em um cavalo branco, acompanhado por hostes celestiais em linho branco. Essa é a sua melhor armadura, lutando com nada além de uma espada saindo de sua boca. Por que não está em sua mão direita? Por que ele não está balançando? Claramente, é a espada do Espírito, a palavra de Deus,
que ele está pregando e não uma arma militar de destruição em massa. Então, ele pega a besta e o falso profeta, e os lança vivos no fogo e enxofre. Observe que ele não os mata primeiro, não os corta em pedaços ou se vangloria de seus cadáveres. Em seguida, o destino dos ímpios é descrito nos 2 capítulos seguintes simplesmente em termos de serem excluídos da Nova Jerusalém. Que tipo de castigo é esse? Por que Jesus ainda é um cordeiro, até o fim? E por que uma ceia de casamento, em vez de uma festa da vitória? Eu sugeriria que as expectativas de muitos cristãos sobre a segunda vinda de Cristo podem precisar de ajustes. Caso contrário, podemos nos ver lutando contra o desapontamento, como fizeram os contemporâneos judeus de Jesus no primeiro século. Talvez precisemos repensar a imagem comum de Deus suprimindo sua ira. Espere, você verá como posso ser irado e vingativo, vendo-a com mais cuidado à luz de sua paternidade perfeita. Isso não elimina a ira divina, simplesmente se encaixa na imagem consistente de Deus que Jesus fornece. Como eu disse anteriormente, ver o julgamento de Deus em termos de paternidade divina não rebaixa o padrão de justiça, nem diminui a severidade do julgamento. Os pais geralmente exigem mais de seus filhos e filhas do que os juízes dos réus. Qual, então, deve ser nossa imagem da segunda vinda de Jesus? Para mim, é eucarístico, e se realiza quando a missa traz o céu à terra. Assim como o sacerdote terreno está sobre o pão e o vinho e diz, isto é o meu corpo, transformando assim os elementos, assim Cristo, o sumo sacerdote, está sobre o cosmos, pronunciando as mesmas palavras. Estamos na terra como os elementos estão no altar. Estamos aqui para ser transformados, morrer para nós mesmos, viver para os outros e amar como Deus. Isso é o que está acontecendo no altar da terra, assim como acontece nos altares de nossas igrejas. Assim como o fogo desceu do céu para consumir os sacrifícios no altar de Salomão, o fogo desceu para consumir os discípulos no primeiro Pentecostes. O fogo é um e o mesmo, é o Espírito Santo, que nos capacita a sermos oferecidos como sacrifício vivo sobre o altar da terra. É isso que faz sentido na segunda metade do Apocalipse. O caminho nupcial da história. Também faz sentido a partir dos eventos de nossas vidas cotidianas. À luz do fogo divino, vemos as notícias diárias não como frases de efeito sem sentido e desconexas, mas como uma história, cujo final já conhecemos. Todas as coisas na história mundial e em nossa história pessoal, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Veja RM 8h28. Porque Cristo é o Senhor da história, o seu princípio, confronte com João 1,1, e o seu fim, confronte com 1 Cor 4,5. Cristo está firmemente no comando, e Ele quer que reinemos com Ele como sua noiva. Assim, devemos lutar para ganhar nosso trono, mas nossa guerra dificilmente é sombria. Podemos até olhar para isso em termos românticos. A história é a história de Cristo cortejando sua igreja, gradualmente atraindo todos nós para nossa ceia de casamento, o banquete do Cordeiro. Ele olha para nós como Adão olhou para Eva e diz, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne em Gênesis 2h23. A igreja é ao mesmo tempo sua noiva e seu corpo, pois no casamento os dois se tornam uma só carne, confronte com MT 19,5. Assim, Cristo olha para nós e diz, isto é o meu corpo. Deus pretende que toda a história, quer os eventos particulares pareçam bons ou ruins para o nosso lado, nos leve à comunhão eterna de nossa ceia de casamento. Não devemos subestimar o desejo de Cristo de que cheguemos à festa. Lembre-se que Ele é um noivo esperando sua noiva. Assim, as palavras apaixonadas que Ele falou aos seus apóstolos são verdadeiras também para nós. Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco, LC 22,15. Nem devemos subestimar o poder de Jesus para nos levar à festa. Ele, afinal, é Deus Todo-Poderoso, onisciente. A comunhão eterna com a Igreja é o que Ele quer, e é certamente o que Ele realiza até agora. A comunhão amorosa com sua Igreja é a razão pela qual Deus se tornou homem, sangrou e morreu, e é a própria razão pela qual Ele criou o mundo em primeiro lugar. Assim, todos os acontecimentos de todos os tempos devem nos conduzir, inexoravelmente, ao acontecimento que vemos misticamente nos últimos capítulos do livro do Apocalipse. Resistindo a um descanso. O inferno, então, pode parecer prevalecer no mundo, mas não prevalece.
A Igreja está, em certo sentido, no comando. Nossas orações, e especialmente o sacrifício da missa, são a força que impulsiona a história em direção ao seu objetivo. De fato, no sacrifício da missa, a história atinge seu objetivo, porque ali Cristo e a Igreja celebram sua festa de casamento e consumam seu casamento. Como, então, devemos entender nosso combate em andamento? Se a história, em certo sentido, já atingiu seu objetivo, por que devemos continuar lutando? Porque nem todo mundo veio para a festa, mesmo que você e eu tenhamos. Portanto, devemos continuar resgatando o tempo, para restaurar todas as coisas em Cristo. Lembre-se que quando vamos à missa, levamos todo o nosso trabalho profissional, vida familiar, sofrimentos e lazer, e tudo isso se torna sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo, durante a celebração da Eucaristia. Deus quer que você e eu desempenhemos um papel indispensável na história da salvação. O Espírito e a noiva dizem, vem às 22h17. Observe que não é apenas o Espírito que faz o chamado para a humanidade, mas o Espírito e a noiva. A noiva é a Igreja, somos você e eu. Enquanto isso, nosso inimigo, a besta, não consagra nada. Ele trabalha incansavelmente, às vezes nos intimidando por sua indústria, mas seus trabalhos são estéreis. Ele é 666, a criatura paralisada no sexto dia, perpetuamente em trabalho de parto, mas nunca alcançando o sétimo dia de descanso e adoração do sábado. Assim a batalha continua, e nos alistamos para o serviço ativo. Devemos, no entanto, começar a luta muito perto de casa. Nossos inimigos mais perigosos são aqueles que encontramos em nossa própria alma: orgulho, inveja, preguiça, gula, ganância, raiva e luxúria. Antes que possamos avançar sobre os inimigos da sociedade em geral, precisamos identificar nossos próprios hábitos pecaminosos e começar a extirpá-los. O tempo todo, precisamos crescer na sabedoria e virtude que nos tornam mais semelhantes a Cristo. Só podemos avançar se nos conhecemos como realmente somos, isto é, como parecemos ao Deus Todo-Poderoso. Quando João enfrentou o Cordeiro de Deus, ele avaliou com precisão a situação e caiu no chão em humildade. Precisamos ver a verdade com a mesma clareza. Assim, precisamos ver as coisas na mesma luz divina. No entanto, como podemos, quando por toda parte estamos cercados pela escuridão? A única maneira é entrarmos naquele mesmo lugar limpo e bem iluminado onde João teve sua visão, adoração ao Espírito no dia do Senhor que é, ao mesmo tempo, a cidade celestial onde a noite não será mais, às 22h05. Somente na Nova Jerusalém nos veremos como somos, pois lá enfrentaremos o julgamento, ali leremos o que está escrito no livro da vida. É o paraíso, mas não precisamos morrer para ir para lá. A Nova Jerusalém é o Monte Sião, é a igreja do cenáculo, e aterrissa para nós na Santa Missa. Não pode levantar-se para cair. Queremos conhecer a nós mesmos. Portanto, devemos usar bem as partes da missa que são reservadas para o autoexame. O rito penitencial, por exemplo, com o Senhor, tende piedade, e eu confesso. Isso requer recolhimento, uma quietude interior que nos permite examinar nossos pensamentos, palavras e ações. Se queremos estar recolhidos, ajuda a chegar à igreja bem antes da missa e começar a oração. O recolhimento interior nos permitirá concentrar-nos na realidade da missa, não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor. Venha bebês chorando, música ruim ou homilias medíocres. Para nos prepararmos para a missa, devemos também aproveitar frequentemente o sacramento da reconciliação, confessando os nossos pecados depois de um profundo exame de consciência. Lembre-se do conselho do Didache, o guia litúrgico mais antigo da Igreja. Devemos nos confessar antes de receber a Eucaristia, para que nosso sacrifício seja puro. Embora a Igreja exija que confessemos apenas uma vez por ano, o ensinamento esmagador dos santos e papas é que devemos ir frequentemente. Quantas vezes é isso? Isso irá variar de acordo com suas circunstâncias e o conselho de seu padre confessor. Devemos seguir o bom exemplo, porém, sabendo que a maioria dos santos foi pelo menos semanalmente, e os mestres espirituais mais confiáveis aconselham um mínimo mensal. Se formos honestos diante de Deus, então, nos encontraremos, em nossos corações, caindo em humildade, como João fez.
Rezaremos com perfeita sinceridade a oração antes da comunhão: Senhor, não sou digno de recebê-lo. Está cheio aqui. O que vemos quando estamos na luz? Vemos que somos pecadores e fracos, mas vemos muito mais também. Vemos que, nesta guerra, somos de longe o lado mais forte. Na missa, invocamos os anjos e adoramos ao lado deles, como João fez, como seus iguais diante de Deus. Apelamos à sua ajuda. Ouça atentamente o prefácio da missa, pouco antes de cantar o Santo, Santo, Santo agora, com anjos e arcanjos, e toda a companhia do céu, cantamos o hino interminável de seu louvor. Algumas liturgias orientais até se atrevem a numerar os anjos, 1000 milhares e 10.000 vezes 10.000 hostes de anjos e arcanjos. A palavra anfitriões, neste contexto denota poder militar como legiões, ou divisões. A missa, ao que parece, é como a invasão da Normandia no reino espiritual. Também invocamos os santos, reconhecendo-os pelo nome. No cânon romano, oração eucarística o sacerdote lê uma longa lista de apóstolos, papas, mártires e outros santos 24, para corresponder exatamente aos presbiterios que cercam o trono de Deus no Apocalipse. Na guerra espiritual, os santos são aliados poderosos. Lembre-se que, em Apocalipse, a vingança de Deus segue de perto as orações dos mártires sob seu altar. Em algumas liturgias orientais, por exemplo, a antiga liturgia de São Marcos, as congregações ecoam as orações dos mártires: esmague sob nossos pés Satanás e toda a sua influência perversa. Humilde agora, como sempre, os inimigos da tua igreja. Exponha seu orgulho. Rapidamente mostre a eles sua fraqueza. Aniquilar as tramas perversas que eles tramam contra nós. Levanta-te, Senhor, e dispersem os teus inimigos, e fujam todos os que odeiam o teu santo nome. Sem dúvida, temos poder e força do nosso lado. Dizemos isso no Santo, 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 que cantamos, junto com os anjos, em todas as missas que assistimos. Devemos ter certeza de dar a essa música tudo o que temos. Você já viu um exército forte marchar em formação? Os soldados se movem com precisão unificada e cantam com entusiasmo e confiança. É assim que devemos proceder na liturgia, com confiança, com alegria. Não é que neguemos a força do inimigo, apenas nos gloriamos no fato de que Deus é mais forte, e Deus é a nossa força. Envie os demônios gritando. Conhecer a nós mesmos e aos anjos, é claro, não é suficiente. Devemos conhecer a Deus cada vez mais, e essa é uma busca sem fim, e infinitamente recompensadora. Porque quanto mais aprendemos sobre Ele, mais percebemos que não sabemos e não podemos saber sem graça. Conhecendo a Deus, saberemos que força e recursos infinitos podemos usar na batalha. Portanto, devemos nos preparar para a missa, ao longo de nossas vidas, pela formação doutrinal e espiritual permanente. Nenhum soldado correria destreinado para a batalha. Tampouco devemos pensar que podemos vencer demônios se formos flácidos em nossa fé. Precisamos passar pelos rigores do treinamento básico, vivendo uma vida de oração sustentada e disciplinada, e estudando a fé diariamente, lendo a Bíblia, usando fitas católicas, TV e livros, especialmente o Catecismo da Igreja Católica. Tudo isso é uma tarefa para toda a vida. Conhecendo a Deus, saberemos que força e recursos infinitos podemos usar na batalha. Portanto, devemos nos preparar para a missa, ao longo de nossas vidas, pela formação doutrinal e espiritual permanente. Nenhum soldado correria destreinado para a batalha. Tampouco devemos pensar que podemos vencer demônios se formos flácidos em nossa fé. Precisamos passar pelos rigores do treinamento básico, vivendo uma vida de oração sustentada e disciplinada, e estudando a fé diariamente, lendo a Bíblia, usando fitas católicas, TV e livros, especialmente o Catecismo da Igreja Católica. Tudo isso é uma tarefa para toda a vida. Nosso estudo doutrinário dará poder a cada palavra e gesto da liturgia. Faremos o sinal da cruz, sabendo que é a bandeira que levamos para a batalha, e diante dessa bandeira tremem os demônios. Mergulharemos os dedos na água benta, sabendo, nas palavras de Santa Teresa de Ávila, que esta água faz fugir os demônios. Recitaremos cada linha do Glória e do Credo como se nossas vidas dependessem disso, porque dependem. E o que acontece no campo de batalha quando recebemos Jesus Cristo,
Rei dos reis e Senhor dos senhores, na sagrada comunhão. Os santos nos dizem que derrotamos o inimigo naquele momento, e que sempre depois podemos vigiar com a vigilância de Jesus. Um monge do século V do Monte Sinai testemunhou que, quando esse fogo entra em nós, ele imediatamente expulsa os espíritos malignos de nosso coração e perdoa os pecados que cometemos anteriormente. Estrita vigilância sobre o intelecto, quando nos for permitido novamente receber esses mistérios, o corpo divino iluminará ainda mais nosso intelecto e o fará brilhar como uma estrela. Assim, o brilho da missa vai para casa conosco como o dia perpétuo da Jerusalém celestial. À medida que crescemos na graça, nossa missa se torna uma luz que queima dentro de nós também, mesmo em meio ao nosso trabalho e vida familiar. Isso é segurança em tempo de guerra, pois o exército mais fraco raramente atacará a luz do dia. E o diabo sabe, quando a luz de Cristo está de um lado da batalha, a escuridão do inferno é mais fraca. Dia D. No entanto, a batalha continua sendo uma batalha. Mesmo que nossa vitória esteja assegurada, a luta em si não será necessariamente fácil, e isso é especialmente verdade na missa. Conhecendo o poder da graça, o diabo nos atacará com mais força, diz um antigo professor, no tempo das grandes festas e durante a divina liturgia, especialmente quando pretendemos receber a Sagrada Comunhão. Qual é o nosso combate particular durante a missa? Talvez seja para afastar o desprezo pelo adorador cujo perfume é muito forte, ou pelo homem que canta a letra errada desafinada. Talvez esteja atrasando nosso julgamento contra o paroquiano que está fugindo mais cedo. Talvez esteja virando para o outro lado quando começamos a nos perguntar o quão baixo esse decote realmente vai. Talvez seja lutar contra a presunção quando ouvimos uma homilia repleta de erros gramaticais. Talvez seja sorrindo, de forma compreensiva, para a mãe com o bebê gritando. Essas são as batalhas difíceis. Talvez eles não sejam tão românticos quanto o sabre se chocando em um deserto distante, ou marchando com gás lacrimogênio para protestar contra a injustiça. Mas porque estão tão perfeitamente escondidos, tão interiores, exigem maior heroísmo. Ninguém, exceto Deus e seus anjos, notará que você não criticou mentalmente a homilia do pai esta semana. Ninguém, exceto Deus e seus anjos, notará que você reteve o julgamento contra a família que estava mal vestida. Então você não ganha uma medalha, você ganha uma batalha em vez disso. Verificação da realidade, suporte. A realidade revelada no Apocalipse de João é tão aterrorizante quanto consoladora. No entanto, a boa notícia é que, com a ajuda celestial, podemos suportá-la. Somos filhos do Rei do Universo, mas vivemos em constante perigo, cercados por forças espirituais obscuras que querem destruir nossas almas, nossa coroa e nosso direito de nascença. No entanto, a vitória é nossa para a tomada. Como é certo que nossa tradição associa a missa com a toda, o sacrifício de ação de graças do antigo Israel. A toda era uma expressão de total confiança, uma oração para a libertação dos inimigos, uma oração para a libertação da morte iminente. Ao mesmo tempo, a toda oferecia agradecimentos por Deus responder às orações de alguém. Lembre-se, também, como os rabinos previram que, na era messiânica, todo o sacrifício cessaria, exceto a toda. Assim rezamos com confiança em cada missa, livrai-nos do mal, e assim damos glória a Deus por nossa libertação. Na Sagrada Comunhão, recebemos o pão que nos sustentará, mesmo durante o mais longo cerco do inimigo. Na missa, ao lado de nossos aliados celestiais, o diabo é impotente. Diante do altar, nos aproximamos do céu, a fonte da graça infinita, a única que pode mudar nossos corações pecaminosos. Na ceia das bodas do Cordeiro, nós mesmos somos entronizados para reinar sobre a história por meio de nossas orações. Nesta temporada milenar, muitas pessoas virão até você gritando que o fim está próximo e que a última batalha no mar é certamente a batalha do Armagedon. Não se assuste. Você pode dizer a eles que, sim, o fim está próximo, sim, o Apocalipse é agora. Mas a igreja sempre ensinou que o fim está próximo, tão próximo quanto sua igreja paroquial. E é algo para o qual você deveria estar correndo, não de onde. Em qualquer batalha que estamos impacientes para lutar com armas terrenas, devemos primeiro entrar com armas do Espírito. Você quer justiça para as pessoas oprimidas em todo o mundo. Você quer alívio para os mártires no exterior. Não corra primeiro para a prefeitura.
Se você quer trazer o reino, você deve primeiro adorar bem, sempre que puder, onde quer que o santuário do rei toque na missa. Capítulo 3. Paróquia ou pensamento. Revelação. Como retrato de família. O céu é uma reunião de família com todos os filhos de Deus, e isso vale também para o céu na terra, a Santa Missa. Voltemos àquela passagem reveladora de Hebreus: você veio ao Monte Sião, a Jerusalém celestial e à Assembleia dos primogênitos que estão escritos nos céus, HB 12, 22-23. O céu toca a terra na missa e engloba a família do próprio Deus. Em Apocalipse, João apenas intensifica a imagem. João descreve nossa comunhão com Cristo nos termos mais notavelmente íntimos, como a ceia das bodas do Cordeiro, AP 19h09. História de família. No entanto, antes que possamos entender esse vínculo familiar, muitos de nós terão que deixar de lado nossas noções modernas e ocidentais sobre família. Vivemos em uma época em que as famílias são altamente móveis, poucas pessoas morrerão na cidade onde nasceram. Vivemos numa época em que as famílias são pequenas, menos crianças hoje têm tios e tias e incontáveis primos, como fizeram as gerações anteriores. Quando os modernos dizem família, geralmente queremos dizer a família nuclear, mãe, pai e um ou dois filhos. Para apreciar a visão de John, porém, temos que vislumbrar um mundo muito diferente, um mundo em que a grande família extensa definia o mundo de um determinado indivíduo. A família, a tribo, o clã, era a identidade primária de um homem ou mulher, ditando onde viveriam, como trabalhariam e com quem se casariam. Muitas vezes, as pessoas usavam um sinal visível de sua identidade familiar, como um anel de sinete ou uma marca distintiva no corpo. Uma nação no mundo antigo era em grande parte uma rede de tais famílias, pois Israel compreendia as 12 tribos nomeadas para os filhos de Jacó. Unificar cada família era o vínculo da aliança, a ideia da cultura mais ampla do que constituía as relações humanas, direitos, deveres e lealdades. Quando uma família recebia novos membros, por meio de casamento ou alguma outra aliança, ambas as partes, os novos membros e a tribo estabelecida selavam o vínculo da aliança fazendo um juramento solene, compartilhando uma refeição comum ou oferecendo um sacrifício. O relacionamento de Deus com Israel foi definido por uma aliança, e Jesus descreveu seu relacionamento com a igreja nos mesmos termos. Na última ceia, ele abençoou o cálice da nova aliança em seu sangue. Veja MT 26:28, MAC 14h24, LC 22h20, UNCO 11h25. O livro do Apocalipse deixa claro que esta nova aliança é o mais próximo e íntimo dos laços familiares. A visão de João termina com a ceia das bodas do Cordeiro e sua noiva, a Igreja. Com este evento, nós cristãos selamos e renovamos nosso relacionamento familiar com o próprio Deus. Em nossos corpos, trazemos a marca da tribo de Deus. Chamamos o próprio Deus de nosso verdadeiro irmão, nosso pai, nosso esposo. O Deus que é família. No livro do Apocalipse, os crentes trazem a marca desta família sobrenatural em suas sobrancelhas. Os primeiros cristãos, durante séculos, lembraram-se dessa realidade traçando o sinal da cruz em suas testas. Fazemos a mesma coisa quando fazemos o sinal da cruz hoje, marcamos nossos corpos, em nome de nossa família divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim, no Apocalipse como na missa, a família de Deus, como qualquer família tradicional no antigo Israel, encontra sua identidade no nome da família e em seu signo. No entanto, aqui está a revelação mais notável: nossa família não tem apenas o nome de Deus, nossa família é Deus. O cristianismo é a única religião cujo único Deus é uma família. Seu nome mais próprio é Pai, Filho e Espírito Santo. Disse o Papa João Paulo II, Deus em seu mistério mais profundo não é uma solidão, mas uma família, pois tem em si a paternidade, a filiação e a essência da família, que é o amor. Para mim, isso é uma verdade que faz tremer a terra. Observe que ele não disse que Deus é como uma família, mas que ele é uma família. Por quê? Porque Deus possui, desde a eternidade, os atributos essenciais da família: paternidade, filiação e amor, e somente ele os possui em sua perfeição. Pode ser mais correto, então, dizer que os Ains, ou qualquer casa, são como uma família, já que nossa família tem esses atributos,
mas apenas imperfeitamente. Deus é uma família, e nós somos dele. Ao estabelecer a nova aliança, Cristo fundou uma igreja, seu corpo místico, como uma extensão de sua encarnação. Ao assumir a carne, Cristo divinizou a carne e estendeu a vida da Trindade a toda a humanidade, por meio da igreja. Incorporados ao corpo de Cristo, tornamo-nos filhos no Filho. Tornamo-nos filhos na família eterna de Deus. Partilhamos a vida da Trindade. A Igreja Católica nada mais é do que a família universal de Deus. Uma afinidade pela Trindade. Como católicos, renovamos nosso vínculo familiar de aliança na ceia das bodas do Cordeiro, uma ação que é, ao mesmo tempo, uma refeição compartilhada, um sacrifício e um juramento, um sacramento. O Apocalipse revelou a Eucaristia como festa de casamento, onde o eterno Filho de Deus entra na mais íntima união com sua esposa, a Igreja. É esta comunhão que nos torna um com Cristo, filhos no Filho. Para nos prepararmos para esta comunhão, nossa nova aliança, nosso casamento místico, devemos, como qualquer cônjuge, deixar nossas velhas vidas para trás. Como noiva, trocaremos nosso antigo nome por um novo. Estaremos para sempre identificados com outro, nosso amado, Jesus Cristo, o Filho de Deus. O casamento exige que os cônjuges façam um autossacrifício completo e total, como o de Cristo na cruz. No entanto, somos fracos e pecadores, e achamos insuportável a própria sugestão de tal sacrifício. Aqui está a boa notícia. Cristo se tornou um de nós, para oferecer sua humanidade como sacrifício perfeito. Na missa, unimos nosso sacrifício com o dele, e essa união torna nosso sacrifício perfeito. Não sentindo dor. A missa é o sacrifício, de uma vez por todas, perfeito do Calvário, que é apresentado no altar do céu por toda a eternidade. Não é uma performance repetida. Há apenas um sacrifício, é perpétuo e eterno, e por isso nunca precisa ser repetido. No entanto, a missa é nossa participação naquele único sacrifício e na vida eterna da Trindade no céu, onde o Cordeiro permanece eternamente como se fosse morto. Como isso pode ser? Como Deus pode oferecer sacrifício? A quem Deus poderia oferecer sacrifício? Na divindade, no céu, esse amor vivificante continua indolor, mas eternamente. O Pai derrama a plenitude de si mesmo, ele não retém nada de sua divindade. Ele eternamente gera o Filho. O Pai é, acima de tudo, um amante vivificante, e o Filho é sua imagem perfeita. Então, o que mais é o Filho senão um amante que dá vida? E ele dinamicamente representa o Pai desde toda a eternidade, derramando a vida que ele recebeu do Pai. Ele devolve essa vida ao Pai como uma expressão perfeita de agradecimento e amor. Essa vida e amor que o Filho recebeu do Pai e volta ao Pai é o Espírito Santo. Por que trazer isso à tona agora? Porque é isso que acontece na missa. Os primeiros cristãos ficaram tão surpresos com esse fato que se inclinaram a cantar sobre isso, como neste hino sírio do século VI. A missa torna presente, no tempo, o que o Filho tem feito desde toda a eternidade, amar o Pai como o Pai ama o Filho, retribuindo o dom que ele recebeu do Pai. Uma mudança grande. Esse presente é a vida que devemos compartilhar, mas antes que possamos, devemos passar por uma mudança significativa. Como estamos agora, somos incapazes de dar ou receber tanto, o fogo infinito do amor divino nos consumiria. No entanto, não podemos mudar por conta própria. É por isso que Deus nos dá sua própria vida nos sacramentos. A graça compensa a fraqueza da natureza humana. Com sua ajuda, somos capazes de fazer o que não poderíamos fazer por nós mesmos, ou seja, amar perfeitamente e sacrificar totalmente. O que Deus Filho tem feito desde toda a eternidade, ele começa a fazer agora na humanidade. Ele não muda nada, pois o próprio Deus é imutável, eterno, sem começo nem fim. O que muda não é Deus, mas a humanidade. Deus assumiu nossa humanidade, de modo que cada gesto, cada pensamento que ele teve desde o momento em que foi concebido até o momento em que morreu na cruz, tudo o que ele fez na terra fosse uma ação do Filho amando o Pai. O que ele é desde toda a eternidade, ele manifestou em sua humanidade. Assim, o amor perfeito agora acontece no tempo, porque Deus assumiu nossa natureza humana e a usou para expressar o amor vivificante do Filho pelo Pai. Por meio de sua vida e morte, Jesus deificou a humanidade. Ele o uniu ao divino.
E cada vez que recebemos a Eucaristia, recebemos esta humanidade glorificada, divinizada, fortalecida de Jesus Cristo, a manifestação perfeita do amor do Filho Divino pelo Pai. Somente com essa infusão maciça de graça podemos passar pela mudança necessária antes de entrarmos na vida da Trindade. A Eucaristia nos transforma. Agora, somos capazes de fazer todas as mesmas coisas que fizemos antes, mas tornando-as divinas em Cristo, fazer de cada gesto, pensamento e sentimento uma expressão de amor pelo Pai, uma ação do Filho dentro de nós. Problemas tribais. Casar em qualquer família significa grandes mudanças. Casar-se na família de Deus significa transformação completa. Que diferença faz? Toda a diferença do mundo, e mais um pouco. Com essa mudança nas palavras de um pai sírio do século IV, a frarra o homem se torna o templo de Deus, assim como Deus é o templo do homem. Nós adoramos, como diz o Apocalipse, no Espírito. Nós moramos na Trindade. Agora, também, vivemos na casa de Deus, a Igreja, que é construída sobre a rocha, Vermt 7, 24 e 27, 16, 17, 19. Agora, somos chamados pelo seu nome, Verf 4, 3, 6. Agora, participamos da mesa do Senhor, vejam Coríntios 10 horas e 21 minutos. Agora, compartilhamos de sua carne e sangue, veja Jó 6, 53 e 56. Agora, sua mãe é nossa mãe, veja o 19, 26, 27. Agora, podemos entender por que chamamos os sacerdotes de Pai, e o Papa Nosso, Santo Pai porque eles são outros Cristos, e Cristo é a imagem perfeita do Pai. Agora, podemos entender por que chamamos as religiosas de irmã, e mãe porque elas são imagens para nós da Virgem Maria e da Mãe Igreja. Agora, mais claramente do que nunca, podemos entender por que os santos no céu se preocupam tanto com o nosso bem-estar. Nós somos a família deles. Nunca devemos esquecer os cristãos que vieram antes de nós. Em nossa oração e nosso estudo, devemos conhecer sua companhia e sua ajuda. Através do exemplo dos santos, devemos aprender a cuidar tão profundamente daqueles que estão ao nosso lado durante a missa todas as semanas. Porque eles são nossa família em Cristo e nossa santidade comum começa agora. Pense nisso, se todos perseverarmos juntos, você e eu compartilharemos um lar para sempre com Cristo, com os paroquianos que adoramos ao lado hoje. Isso faz você se sentir desconfortável. Talvez de repente você tenha se lembrado dos paroquianos que mais lhe dão nos nervos. Eu sei que sim. O céu poderia realmente ser o céu se todos os nossos vizinhos estivessem lá. O céu poderia ser o paraíso se o padre fulano de tal também o fizesse. Esse é o único tipo de céu em que devemos pensar. Lembre-se, somos uma família do tipo antigo, um clã, uma tribo. Estamos juntos nessa. Isso não significa que sempre sentiremos afeição pelas pessoas que vemos na missa. Significa que devemos amá-las, suportar suas fraquezas e servi-las porque elas também foram identificadas com Cristo. Não podemos amá-los sem amá-los. Amar pessoas difíceis nos refinará. Talvez somente no céu nosso amor seja tão aperfeiçoado que possamos realmente gostar dessas pessoas também. Santo Agostinho falou de um homem que, na terra, tinha problemas crônicos de gases. No céu, sua flatulência tornou-se música perfeita. Trazê-lo em casa. A comunhão dos santos não é meramente uma doutrina. É uma realidade vivida percebida apenas quando vivemos uma vida firme de fé. Mas é mais real do que o chão em que pisamos. É uma realidade permanente, ainda que a sua permanência não se manifeste continuamente na nossa paróquia. Precisamos, neste momento, abrir nossos olhos de fé. O céu está aqui. Nós o vimos revelado. A comunhão dos santos está ao nosso redor, com os anjos, no Monte Sião, sempre que vamos à missa. Capítulo 4. Rito faz poder. A diferença que a massa faz. Ir a missa ir para o céu, onde o próprio Deus enxugará toda lágrima. AP 21 2.3 hífen 4. No entanto, o céu é ainda mais do que isso. O céu é onde nos colocamos sob julgamento, onde nos vemos na clara luz da manhã do dia eterno,
e onde o justo juiz lê nossas obras no livro da vida. Nossas ações vão conosco quando vamos para o céu. Nossas obras nos acompanham quando vamos à missa. Ir à missa é renovar nossa aliança com Deus, como em uma festa de casamento, pois a missa é a ceia das bodas do Cordeiro. Como em um casamento, fazemos votos, nos comprometemos, assumimos uma nova identidade. Estamos mudados para sempre. Ir à missa é receber a plenitude da graça, a própria vida da Trindade. Nenhum poder no céu ou na terra pode nos dar mais do que recebemos na missa, pois recebemos Deus em nós mesmos. Nunca devemos subestimar essas realidades. Na missa, Deus nos deu sua própria vida. Isso não é apenas uma metáfora, ou um símbolo, ou um antegozo. Devemos ir à missa com olhos e ouvidos, mente e coração abertos à verdade que está diante de nós, a verdade que sobe como incenso. A vida de Deus é um dom que devemos receber adequadamente e com gratidão. Ele nos dá graça como ele nos deu fogo e luz. Fogo e luz, mal utilizados, podem nos queimar ou nos cegar. De maneira semelhante, a graça recebida indignamente nos sujeita a julgamento e a consequências muito mais terríveis. Em cada missa, Deus renova sua aliança com cada um de nós, colocando diante de nós vida e morte, bênção e maldição. Devemos escolher a bênção para nós mesmos e rejeitar a maldição, e devemos fazer isso desde o início. Fazendo um espelho. A partir do momento em que você entra na igreja, você se coloca sob juramento. Ao mergulhar os dedos na água benta, você renova a aliança iniciada com o seu batismo. Talvez você tenha sido batizado quando criança, seus pais tomaram a decisão por você. Mas agora, com este movimento simples, você toma a decisão por si mesmo. Você toca a água na testa, no coração, nos ombros e assina a si mesmo com o nome em que foi batizado. Envolvida nesta moção está sua aceitação do credo, que seus pais aceitaram em seu nome em seu batismo. Envolvido neste movimento está sua rejeição de Satanás, e todas as suas pompas, e todas as suas obras. Fazendo isso, você testemunha, como faria no tribunal. No tribunal, uma testemunha coloca a si mesmo, sua reputação e seu futuro em risco. Se ele não disser a verdade, toda a verdade e nada além da verdade, ele sabe que enfrentará graves consequências. Você também está sob juramento. Não se esqueça, a palavra latina sacramentum significa literalmente juramento. Quando você faz o sinal da cruz, você renova o sacramento do batismo, renovando assim sua obrigação de viver de acordo com os direitos e deveres da nova aliança. Você amará a Deus com todo o seu coração, mente, alma e força, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você jurou especialmente dizer a verdade durante esta missa. Pois está é a corte do céu, aqui, Deus abrirá o livro da vida, aqui, você vai tomar o banco das testemunhas. Muitas e muitas vezes durante a missa, você dirá amém, a palavra aramaica que transmite assentimento e concordância, sim. Que assim seja. Verdadeiramente. Amém é mais do que uma resposta, é um compromisso pessoal. Quando você diz amém, você compromete sua vida, então é melhor você falar sério. Assim, na missa, você não é apenas um espectador. Você é um participante. Sua é a aliança que você renovará. Sua é a aliança que o próprio Jesus renovará, aqui e agora. Refeição de juramento. Sempre que Deus fazia uma aliança, ele também dava um programa para sua renovação. Uma aliança não era apenas um evento passado, estava em curso, perpetuamente presente, continuamente reatualizado. Gerações podem passar desde a aliança no Sinai, mas sempre que os filhos de Israel renovavam essa aliança, sempre que marcavam a Páscoa, era como se a aliança estivesse sendo feita hoje. A missa é a nossa renovação perpétua da nova aliança. A missa é um juramento solene que você faz diante de inúmeras testemunhas, como no tribunal do livro do Apocalipse. E assim com todos os coros de anjos que cantamos. Quando o céu toca a terra, você recebe o privilégio de orar ao lado dos anjos. Mas você também recebe o dever de viver de acordo com suas orações. Esses mesmos anjos irão responsabilizá-lo por cada palavra que você orar. E não apenas pelo que oramos, mas pelo que ouvimos. Porque é a palavra de Deus que ouvimos proclamada, e não as promessas de algum político em quem podemos votar a favor ou contra.
Ouvimos a palavra de Deus, e não algum noticiário cuja confiabilidade podemos decidir duvidar. Nos tribunais terrenos, as testemunhas meramente juram sobre a Bíblia. Na missa, juramos pela Bíblia. Ouvimos a palavra de Deus, seremos obrigados a isso. Creio em uma Santa Igreja Católica e Apostólica. Vivemos os ensinamentos dessa igreja sem restrições e sem exceção. Estudos indicam que mais de 90% dos católicos nos Estados Unidos, por exemplo, rejeitam os ensinamentos da igreja sobre o controle artificial da natalidade. No entanto, podemos supor que esses mesmos católicos se colocam sob juramento todos os domingos e recitam o credo. Quais são as consequências desse enorme falso testemunho? Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós, que imploramos a misericórdia de Deus, colocamos esta condição sobre a sua misericórdia, que primeiro perdoemos aqueles que nos ofenderam. No entanto, quase todos nós carregamos alguns rancores conosco, mesmo além da porta da igreja. Que a paz esteja com você. E também com você. Simbolicamente estendemos a paz a todos os vizinhos. No entanto, quantas horas se passarão entre o fim da missa e a primeira explosão de nosso temperamento? O corpo de Cristo. Um homem. Com que atenção recebemos o pão da vida, o Cristo da fé e da história? Se saudássemos um rei terreno com a mesma atenção, como seríamos julgados? Para ouvir a palavra de Deus. Para receber o pão da vida. Estes são mistérios profundos, são presentes incríveis, mas também são compromissos poderosos. Na missa, recebemos a vida divina, o poder divino, mais poderoso que as maiores forças da terra. Pense na eletricidade, que pode iluminar sua casa ou parar seu coração. Pense no fogo, que pode aquecer sua família ou consumir um quarteirão da cidade. Estas são apenas sombras do poder sobrenatural de Deus, que criou o fogo e formou a terra do nada. Se ensinarmos nossos filhos a tratar a eletricidade e o fogo com respeito, quanto mais respeitosamente devemos tratar os próprios mistérios do céu, que nos enche na santa comunhão. Verdade, ou consequências. Não podemos explicar o julgamento que trazemos sobre nós mesmos quando deixamos de viver de acordo com nosso testemunho. Ouça o testemunho de São Paulo: quem, pois, comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de profanar o corpo e o sangue do Senhor. 1 Cor 11,27. Culpado de blasfêmia. Isso não é pouca coisa. Para garantir um sacrifício puro, os primeiros cristãos confessaram seus pecados em público. Hoje, o sacramento da confissão é privado e não tão pesado. Aproveitamos ao máximo. É por isso que muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns morreram. 1 Cor 11h29. Não ousamos descartar isso como ultrapassado ou supersticioso. Paulo quis dizer o que disse, e a Igreja, ainda hoje, preserva essa ideia em sua liturgia. As más comunhões trazem julgamento sobre nossas cabeças. O padre, antes de receber a comunhão, diz que não me traga condenação, mas saúde na mente e no corpo. Receber a comunhão, então, é receber o céu ou trazer o castigo mais severo sobre si mesmo. Em algumas épocas e lugares, o peso desse julgamento manteve os cristãos longe da comunhão por anos a fio. No entanto, esta não é a solução de Paulo. Em vez de ficar longe, ele recomenda o arrependimento. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. 1 Cor 11,28. Este é um exame que ninguém passa. Somos todos pecadores. Ninguém é digno de se aproximar de Deus Todo-Poderoso, não importa entrar em comunhão com Ele. Mesmo São João, o discípulo amado e um modelo de pureza e virtude, ficou maravilhado quando viu seu melhor amigo, Jesus Cristo, na glória. Como reagimos, interiormente, quando o sacerdote ergue a hóstia e diz: "Este é o Cordeiro de Deus"? Sem dúvida, devemos travar as batalhas espirituais que nos granjearão o recolhimento, a atenção e a contrição durante a missa. Amor verdadeiro sempre. Queremos a bênção da aliança, e não a maldição. Quanto mais estivermos preparados para a missa, mais graça tiraremos da missa. E lembre-se, a graça disponível na missa infinita é toda a graça do céu. O único limite é nossa capacidade de recebê-lo. Esta bênção é puro poder,
embora não como o mundo entende o poder. Graça significa liberdade, embora não como o mundo entende a liberdade. A união com Cristo tornou Simão Pedro mais forte do que o imperador romano Nero, embora Nero tenha autorizado a morte de Pedro. Pedro recebeu o céu, Nero governou o mundo, mas foi consumido por suas perversões, que se tornaram cada vez mais depravadas, levando-o ao suicídio no ano 68 depois de Cristo. A graça compensa todas as fraquezas de nossa natureza humana. Com a ajuda de Deus, somos capazes de fazer o que nunca poderíamos fazer sozinhos, a saber, amar perfeitamente, sacrificar-se completamente, entregar nossas vidas como Cristo fez. Não nos apegamos a nada da terra, preferindo subir ao céu. Os mártires do Apocalipse são os que falam do altar. São sacramentos do sacrifício eucarístico de Cristo. Em suas vidas, eles manifestaram a verdadeira natureza do amor, auto-oferta sacrificial. Podemos viver este martírio onde quer que estejamos. Não precisamos viajar para países opressivos e anticristãos para sermos mártires. Precisamos apenas fazer as mesmas coisas que sempre fizemos, mas agora fazendo de cada um desses gestos, ações, pensamentos e sentimentos uma expressão de amor pelo Pai, uma imitação do Filho dentro de nós. Isso é o que significa viver a missa. Trabalhando maravilhas. Isso é o que significa ser um missionário e um mártir, restaurando todas as coisas em Cristo. Significa preparar o jantar para Cristo, e por meio dele para o Pai, e para seus filhos, que são seus. Significa ir trabalhar e fazer um trabalho com amizade para seus colegas de trabalho, e não apenas para obter um salário melhor no ano que vem, ou obter uma promoção, mas para ganhar uma herança eterna. Lembre-se novamente das palavras do Vaticano II, seus trabalhos, orações e esforços apostólicos, sua vida conjugal e familiar ordinária, seu trabalho diário, seu relaxamento mental e físico, tudo isso se torna sacrifício espiritual aceitável a Deus por meio de Jesus Cristo. Durante a celebração da Eucaristia, esses sacrifícios são oferecidos com muito amor ao Pai junto com o corpo do Senhor. Toda a nossa vida fica presa na missa e se torna nossa participação na missa. Quando o céu desce à terra, levantamos nossa terra para encontrá-la no meio do caminho. Esse é o esplendor do ordinário, o mundo do trabalho torna-se nossa missa. É assim que realizamos o reino de Deus. Quando começamos a ver que o céu nos espera na missa, já começamos a trazer nossa casa para o céu. E já começamos a trazer o céu para casa conosco. Tornamo-nos mártires, testemunhas de Jesus Cristo, cuja parousia, cuja presença, conhecemos mais intimamente. A ceia está pronta. Fomos feitos como criaturas na terra, mas fomos feitos para o céu, e nada menos. Fomos feitos no tempo como Adão e Eva, mas não para permanecer em um paraíso terrestre, mas para sermos levados à vida eterna do próprio Deus. Agora, o céu foi revelado para nós com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Agora é a comunhão para a qual Deus nos criou. Agora, o céu toca a terra e espera por você. O próprio Jesus Cristo lhe diz: Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo, AP 3 horas e 20 minutos. A porta se abre agora na ceia das bodas do Cordeiro.